Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais uma aula de processo do trabalho e agora a gente vai falar de execução, que é um tema que vem aparecendo na OAB aí nos últimos 3, 4 anos. A OAB vem cobrando muito tema de execução, então eu quero sua atenção total. Eu tentei traduzir ao máximo, fiz bastante esqueminha, tá? O processo de execução, essa fase de execução aqui do processo do trabalho, quando a gente vai para a fase de penhora, arrematação, é tudo muito parecido com o processo civil, mas o início da execução, o sistema de execução aqui é um pouquinho diferente. Então eu preciso que você venha comigo para a gente compreender como é que funciona a execução, que é muito tranquilo. O que geral se cobra da execução na OAB, nas aulas de questões, vocês verão que não é nada muito complicado, a gente só precisa entender como é que funciona a execução dentro do processo do trabalho. Qual é a ideia da execução dentro do processo do trabalho? Depois que eu tenho a sentença, então vamos pensar aqui, quando eu falo sentença, vamos pensar numa decisão que transitou em julgado, tá? A competência da execução é, na verdade, o mesmo juízo de que tinha competência originária. Então, se a minha ação começou na primeira instância e foi até o TST, chegou até o recurso de revista, teve um RE, na verdade, foi até o STF, transitou em julgado, ele volta para ser executado no tribunal de origem. Então, se começou na primeira instância, que é a regra, a maior parte dos processos tem uma competência originária da primeira instância, salvo aí mandato de segurança, né, que algumas vezes é no TRT, sítio coletivo, ação rescisória, a maior parte são, de fato, das ações, elas são apresentadas logo na primeira instância, a competência originária. Então, o processo passou por todo o sistema recursal, transitou em julgado, ele volta para o juiz de primeira instância para ser executado. Então, pensando aqui numa execução primeiro de um título executivo judicial, a gente tem uma decisão que vai ser executada. Essa decisão que transitou em julgado, que vai começar a ser executada, como é que funciona? A gente tem aqui, depois da reforma trabalhista, a regra, né, de que se o reclamante tem advogado, você não tem mais aquele início de ofício da execução, a gente ainda vai falar disso, mas vamos supor que o reclamante começa, ele quer cumprir a sentença. Antes de começar a fase de execução propriamente dita, a gente tem uma fase que a gente chama de liquidação, que é transformar aquela decisão que transitou em julgado em números, em quantidade, é quantificar, é de fato calcular. Então esse processo vai para a contadoria judicial ou a própria parte pode apresentar os cálculos, ok? Uma vez que você está liquidada, que está com aquela decisão líquida, aí sim a gente começa a nossa fase de execução. Então, antes de citar para pagamento, que é o primeiro ato dessa, né, que começa ali de fato essa minha execução, eu vou ter que quantificar, que é o que nós chamamos de fase de liquidação. E aí depois eu tenho uma citação para pagamento. Eu tenho a fase de construção judicial, porque eu tenho que garantir o juízo. Só depois que eu garanto o juízo é que eu tenho defesa do executado, por meio de embargos à execução. Depois que eu julgo os meus embargos de execução é que eu tenho a fase de expropriação. Olha aqui para a tela, eu coloquei aqui para vocês todo o esqueminha. Então, primeiro a gente tem essa fase aí, que é a chamada fase de quantificação, ok? Então, primeiro eu tenho aqui que nós chamamos, inclusive, de fase de liquidação, em que eu vou quantificar, ok? Essa é a minha decisão que transitou em julgado. Depois eu tenho uma citação para pagamento, a fase de constrição judicial, defesa do executado, ele pode defender por meio dos embargos de execução, e aí eu tenho a fase de expropriação, que é a fase que de fato eu vou arrematar, ali, penhorar e mandar para leilão, se for o caso, o bem, vou fazer um bafenjude, por exemplo, tá? Eu fiz aqui um esqueminha para a gente tentar deixar mais claro, olha só. Se eu tenho aqui uma decisão, e aí a gente está pensando numa sentença transitada, tá? Eu estou pensando numa sentença transitada em julgado, ok? Estou pensando numa sentença que foi transitada em julgado. Essa sentença, ela vai ou para a contadoria ou uma das partes vão elaborar cálculos. Do cálculo, depois que o cálculo está elaborado, ok? Cálculo elaborado. Cálculo foi elaborado, tem uma quantificação. As partes executadas e exequentes têm 8 dias
para falar desses cálculos. Então, a parte tanto executada quanto as partes ali exequentes, elas vão se manifestar do cálculo. A união tem um prazo maior de 10 dias. Isso é a nossa fase de liquidação, tá? Tem um processo, pessoal, que às vezes fica aí 6 meses numa contadoria, tá? Isso aqui demora. Dependendo do processo, dependendo do tribunal, essa contadoria aí demora bastante, tá? Mas aí as partes, elas vão impugnar vão apresentar ali as suas impugnações, se for o caso, e a gente vai ter uma sentença de liquidação da qual não cabe recurso. Essa sentença vai dizer se os cálculos apresentados, vai observar essas impugnações, analisa tanto o cálculo quanto as impugnações e diz qual é o valor, ok? E fecha aqui a liquidação. Essa é a nossa fase de liquidação. Depois que eu tenho um valor fechado, o executado aqui, deixa eu anotar aqui para vocês, executado, ok? Ele é citado para pagar em 48 horas. Diante dessa citação, ele pode ter aí 5 atitudes. Ele pode pagar, e aí extingue a minha execução. Ele pode oferecer um seguro garantia, tá? Seguro garantia é o que ele faz, ele apresenta um seguro, é feito no banco, então o banco, na verdade, vai segurar aquela execução, então eu tenho uma garantia de pagamento. Então, ou ele paga, ou ele apresenta um seguro em garantia, ou ele faz um depósito em juízo para garantir o juízo, ou ele nomeia bens à penhora. Essas 4 situações, eu tenho aqui situações em que ele está tendo uma atitude proativa, ele está respondendo à execução. E ele tem a 5ª opção, que é fazer nada, tá? Então, ele pode fazer absolutamente nada. Volta aqui comigo para a tela. Se ele paga, extinguiu. Se ele segura, apresenta seguro garantia ou apresenta um depósito em juízo, está garantida a execução. Que é o que eu preciso, ok? Eu preciso garantir essa execução para eu conseguir prosseguir e depois eu ponho os embargos à execução, ok? Ele pode também nomear bens à penhora. Se ele nomeia bens à penhora, a gente tem aqui a primeira situação. Se o exequente concordar, você reduz essa penhora a termo e está garantido o juízo. O exequente também pode indicar bens, outros bens, por exemplo, e aí você também reduz essa penhora a termo. Se ele não faz nada, eu vou fazer a penhora, e aí eu penhoro, vou atrás de bens do executado para eu conseguir penhorar. Então, esse é o primeiro momento aqui, é o momento em que eu vou tentar garantir o juízo. Esse é o nosso primeiro momento aqui depois da fase de liquidação. Depois dessa fase, ou seja, teve a garantia do juízo, eu posso opor os embargos à execução. Os embargos à execução, pessoal, não têm natureza recursal. Embargos à execução têm natureza de ação originária. Serve para impugnar a execução, ok? Nesse caso, se o executado por qualquer meio a gente conseguiu garantir o juízo, pode haver oposição de embargos à execução. Os embargos à execução, como ação originária que são, eles podem ter ali uma fase de instrução, então eu posso ouvir testemunhas, a gente vai ver já como é que funciona, e eu tenho uma sentença dos embargos à execução. É inclusive dessa sentença que cabe agravo de petição, ok? Volta aqui para a tela comigo. Então, a gente tem aqui, olha só como é que funciona os embargos à execução. Opostos os embargos de execução, depois de garantido o juízo, tem que garantir o juízo em regra. E aí, quem opõe embargos de execução, né, pessoal? É oposto pelo executado, ok? Nesse caso, o exequente, ele pode apresentar uma contestação aos embargos à execução. E o executado vai apresentar uma impugnação do exequente, ok? Perdão, aqui, voltou aqui. Ele vai apresentar uma impugnação do exequente. Eu tenho tanto uma contestação aos embargos de execução, quanto a impugnação do exequente em relação ao valor. Aquele valor, aquela sentença, ela ainda pode ser impugnada aqui, tá?
Aí você vai ter uma manifestação, a impugnação do exequente. Quem faz a manifestação é o executado, ok? Inclusive, ele faz como se fosse uma réplica dessa contestação. E aí eu tenho uma instrução. Nessa instrução, pode-se, inclusive, ouvir testemunha, tá? É possível, sim, que você escute, ouça testemunha. E aí eu tenho a sentença dos embargos à execução. Olha aqui que fala o 879. O 879, ele traz pra gente, tá? O 879, se a gente quiser voltar aqui na nossa fase de liquidação, o 879 da CLT está aqui na nossa fase de execução, ok? E aí a gente tem aqui o nosso 879. Os parágrafos aqui que eu coloquei para você em negrito são muito importantes, mas antes eu quero lembrá-los que essa fase de liquidação, ela pode acontecer por mero cálculo, que é o mais comum, por arbitramento, tá? Que em geral a gente chama um perito para fazer alguma perícia ali que seja necessária, ou por artigos, uma liquidação que pode sim ensejar aí uma instrução processual para que você possa fazer essa liquidação, tá? Depois dei uma lida aqui nesse 79, mas basicamente é o que a gente já tratou. Lembrando, tá, que a liquidação, ela pode ser por cálculos. Por cálculos, ela vai ser feita por uma operação matemática, mera operação matemática, ok? Por arbitramento, você vai precisar de uma perícia, e por artigos é quando você precisar aqui de uma instrução processual para conseguir arbitrar e fazer a liquidação, ok? Quero falar aqui com vocês rapidinho sobre a famosa correção monetária, ok? E os juros de mora. Os juros de mora e a correção monetária, a gente tem uma regra básica, tá? A gente tem aqui, ó, trouxe para vocês a Lei 8.177 de 91, vai dizer que no processo do trabalho, só um minutinho que está passando aqui, no processo do trabalho, a gente tem juros de 1% ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória aplicado pro rata dia. Então, essa é a regra, esses são os juros de mora. Os juros de mora, eles vão ser contados a partir do ajuizamento da reclamação trabalhista, 1% pro rata dia, ok? Essa é a regra. Na súmula 439, que eu coloquei para vocês, ela vai falar tanto dos juros de mora quanto da atualização monetária. E ela traz o termo inicial em relação ao dano moral. Em relação ao dano moral, a gente tem uma regra aqui um pouquinho diferente, tá? A atualização monetária, ela é devida a partir da data da decisão, arbitramento ou de alteração do valor. Os juros de mora em relação ao dano moral é exatamente a mesma coisa em relação ao ajuizamento da ação. Mas a atualização monetária para o dano moral é diferente. Enquanto a atualização monetária para as outras parcelas é do vencimento do débito, para o dano moral é a partir aí da condenação, da data da decisão que arbitrou ou alterou o valor. Beleza? Tem que lembrar, porque tem súmula do TST falando desse ponto em relação ao dano moral. Então, aqui a gente tem que lembrar que juros de mora e a própria atualização monetária são pedidos implícitos, então sempre serão cabíveis, ok? E aqui a gente tem uma previsão específica para os juros de mora em relação à fazenda pública, tá? A regra aqui específica para a fazenda pública é os juros aplicados à caderneta de poupança, ok? Só não vai ser cabível quando a fazenda pública estiver aí sendo responsável subsidiariamente, ok? Vamos passar aqui para frente, o que tudo a gente já viu. A gente vai passar agora para o 879B. Dei uma lidinha em todas essas súmulas. São súmulas que a gente já falou aqui. Dei uma olhadinha nelas, tá?
Vamos lá, pessoal, continuando aqui no 879, primeiro B, tá? A gente tem aqui aquela previsão da intimação para os cálculos, a elaboração da conta que tem que se tornar líquida para que você comece a nossa execução, ok? E aqui o 884 vai dizer que somente nos embargos à penhora, aí você pode anotar no seu material, se não for material de segunda fase, né? Porque a gente não pode ter esse tipo de anotação no código, mas onde ele fala embargos à penhora, na verdade nem precisa cortar. De fato, embargos à penhora, mas você pode entender também embargos à execução. Somente nos embargos à execução poderá o executado impugnar essa sentença líquida, tá? Então, essa impugnação da sentença que decidiu pela liquidação vai ser feita aqui nos embargos à execução, e aí o juiz vai fazer isso na mesma sentença, tá? Quando a gente fala de execução trabalhista, pessoal, a gente não tem aquela regra lá do CPC, aliás, a regra que a gente tem no processo comum, no processo de conhecimento, de que primeiro eu aplico a CLT e de forma subsidiária eu aplico o CPC. Aqui a gente tem outra ordem. Primeiro eu aplico a CLT, se a CLT tiver lacuna, se ela for omissa e se for compatível, eu vou para a Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6.830 de 80. E só depois eu vou para o CPC. Olha aqui para a tela, eu coloquei a ordem. É uma ordem que deve, de fato, ser seguida. Primeiro, CLT. Segundo, a Lei de Execução Fiscal. Terceiro, CPC, tá? A execução no CPC fica ali do 771 ao 925. A Lei de Execução Fiscal, ela cuida basicamente da execução fiscal. Quem vai dizer isso pra gente é o artigo 889, isso aqui é cobrado, tá, na prova da ordem, que diz o seguinte: aos trâmites incidentes do processo de execução são aplicados, naquilo em que não contravierem ao presente título, os preceitos que regem os processos executivos fiscais para a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública Federal. Só depois é que eu vou para o CPC, beleza? O 876 da CLT traz pra gente aí quais são os títulos que a gente vai executar. Então, as decisões transitadas julgadas, ou seja, aquelas que não caibam recurso com efeito suspensivo, os acordos quando não cumpridos, os TACs, tá? Que são os termos de ajustamento de conduta firmados perante o MPT, e os termos de conciliação perante ali as comissões de conciliação prévia, tudo isso, todos esses títulos serão títulos que serão executados perante a Justiça do Trabalho, lembrando da competência de execução de ofício aí das contribuições previdenciárias que a gente já falou. Se você está com dúvida, depois dá um pulo lá na súmula 368 do TST, que está aí no seu material sobre a execução das contribuições previdenciárias, tá? A gente tem aqui também como título muito comum os cheques, tá? Tanto os cheques como a nota promissória podem ser executados aqui no processo do trabalho, beleza? Tanto o cheque quanto a nota promissória. Vamos lá entender como é que fica a competência. O 877 e 877A traz pra gente a competência que eu coloquei aqui nesse esqueminha para vocês, ó. Competência da execução. Se a gente está falando de um título judicial, a competência é o juízo que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio, ok? E se a gente estiver falando de um título extrajudicial, a gente está falando um cheque, por exemplo, a competência é o juízo que teria competência para o processo de conhecimento, se aquilo fosse uma ação de conhecimento. Então, lembra que da competência de execução, a gente tem só essas duas possibilidades, ok? Quando a gente vai falar da iniciativa, o 878, esse aqui eu quero ler com vocês, porque a chance dele ser cobrado na sua prova é gigante, porque aqui a gente teve uma modificação muito importante que foi impactada aí pela reforma trabalhista. Olha o que diz o artigo 878. A execução será promovida pelas partes. Essa é a regra. Permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo presidente do tribunal, apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado.
Então, só na situação em que as partes não estiverem acompanhadas de advogado, é que eu vou ter execução de ofício, que eu já tinha antes da reforma. Mas antes da reforma, eu tinha execução de ofício para todos os casos. Agora, a execução não é de ofício. Ela é impulsionada pelas partes e só se as partes estiverem sem advogado é que eu vou começar a conseguir aí um impulso oficial, aí o juiz vai executar de ofício. Beleza? Tem que lembrar desse 878. Aqui eu vou aplicar o CPC, então eu aplico a ordem do 835, tá? Olha o que fala aqui o 835 do CPC. A gente não vai ler ele inteiro, eu quero que você leia, mas você tem que lembrar que a penhora observa essa ordem. Em primeiro lugar, qual é a ideia aqui? A penhora de dinheiro em espécie ou depósito ou aplicação em instituições financeiras. Eu vou começar a procurar os bens nessa ordem aí, que está disposto no 835, tá? É o que fala o 883 da CLT. Aqui eu estou na CLT. Olha o que diz o 883. Não pagando executado, ou seja, ele não fez nada, nem garantindo execução, seguir-se-á a penhora dos bens, tanto quanto bastem ao pagamento da importância da condenação, acrescida de custas e juros de mora, sendo estes, em qualquer caso, devidos a partir da data em que foi ajuizada a reclamação. Então, o próprio CLT vai dizer quando é devido, tá? O juro de mora, as custas são aquelas que foram arbitradas, e aí eu começo a execução e faço a penhora. Beleza? Aqui, o 883A, que é uma inovação da reforma trabalhista, tem esse prazo aqui que eu já vi cobrar. Então, eu quero que você fique atento. Olha o que diz o 883A. A decisão judicial transitada em julgada somente poderá levar a protesto, gerar a inscrição do nome do executado em órgão de proteção ao crédito ao Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo de 45 dias a contar da citação do executado, se não houver garantia do juiz. Então, olha só. O executado foi citado para pagamento, ele não fez nada, não indicou bem a penhora, não pagou, não garantiu o juízo, não deu seguro em garantia, então ele não fez nada. O que a gente vai fazer? Tentar penhorar bem. A partir do dia que ele citou, que ele foi citado, eu conto 45 dias. Passou 45 dias, ele já pode ter o nome ali registrado nos cadastros de proteção ao crédito, ele já pode estar com o nome lá no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Mas lembra que esse prazo é de 45 dias a contar da citação para pagamento. Beleza? Continuando aqui, volta com a gente para a tela. A gente tem aqui no 838 a ideia da penhora, então as regras básicas da penhora, tá? Dê uma olhadinha aí depois, isso é importante, as regras da penhora, ok? Aqui a gente tem a previsão no 838 de como essa penhora vai ser feita, como é conservado os bens, tá? Aqui como que você vai fazer o depósito da penhora e aqui a ideia é de que não tem um direito líquido e certo o executado, que os valores penhorados em dinheiro fiquem depositados no próprio banco. Como assim? Vamos supor que a gente está tentando penhorar dinheiro do executado e deixou o dinheiro em conta. O executado não tem direito de que esse dinheiro fique depositado na conta, bloqueado. Não. Esse dinheiro ele é retirado e vai para uma conta judicial, porque não vai ficar lá rendendo. Então, não gera esse direito líquido e certo, súmula 437 do TST. Tá? Outra informação importante. Aqui a gente tem regras da penhora. Lembrando que é sempre prioritária, tá? A penhora em dinheiro, essa é a regra, a gente aplica isso ao processo do trabalho, tá? Eu coloquei aqui para vocês toda a sistemática da penhora eletrônica, tá? Para vocês lerem. Tá andando sozinha, Mister. Tá, eu coloquei aqui para vocês as regras de penhora eletrônica, tá? Do Bacenjude. Acho que vale a pena vocês darem uma lida, mais por curiosidade, tá? Porque isso até é um conteúdo de processo civil. Quero chamar a atenção para vocês o 832 e o 833, que vão falar dos bens impenhoráveis, aqueles que não podem ser
empenhorados, ok? Ou não podem ser penhorados. Quero chamar a atenção para o inciso 4, que vai falar que a gente não pode penhorar vencimento, subsídio, soldo, salário, remuneração, proventos, aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, bem como as quantias recebidas de liberalidade por terceiros destinadas ao sustento do devedor e de sua família, ganhos do trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal. Só que a gente tem a previsão aqui, a ressalva do parágrafo 2º. Olha o que diz o parágrafo 2º, esse aqui eu quero que você tenha máxima atenção, porque a jurisprudência do TST está mudando. O disposto no inciso 4º e 10, o 4º é o que a gente acabou de ver, tá? O 10, ele vai falar da quantia aqui, ó, em caderneta de poupança, que é sempre até o limite de 40 salários mínimos, não se aplica a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. E o que a gente tem que lembrar? Que as verbas trabalhistas, elas são verbas de natureza salarial. Logo, eu tenho aqui as verbas decorrentes do processo de trabalho incluídas aqui nesse natureza trabalhista, tá? Porque tem uma natureza alimentar. Eu tenho elas incluídas aqui no parágrafo 2º, porque ele trouxe o novo CPC essa expressão independente de sua origem. Então, independente da origem, tá? Eu vou ter essa previsão necessariamente, ok? E aí aqui, como as importâncias, né, que excederem 50 salários mínimos, e aí mesmo que exceda 50 salários mínimos, eu vou ter essa previsão, ok? Coloquei aqui para vocês a jurisprudência do TST, que vai caminhando no sentido de fato, conseguir penhorar, eu coloquei um julgado, depois vocês acompanhem, que vai seguindo aí no sentido de fato, autorizar a penhora de dinheiro, ok? Vamos aqui voltar para o 884, que vai falar dos embargos à execução desse procedimento para a gente conseguir fechar. Então, lembrem aí que os embargos à execução sempre são uma ação de conhecimento incidental, não é um recurso, ok? Olha aqui o que diz o parágrafo 2º. O executado ele pode arrolar testemunhas para serem ouvidas. Nesse caso, o juiz vai ter que declinar uma audiência em 5 dias, ok? E aí, essa instrução dos embargos à execução vão continuar e vão ser julgados, tá? Aqui eu coloquei para vocês os temas que podem estar nos embargos à execução. O 884 já traz para a gente os temas aqui no parágrafo 1º, ó. Olha o que diz aqui o parágrafo 1º. A matéria de defesa dos embargos à execução será restrita a alegações de cumprimento da decisão, ou seja, eu posso falar que eu cumpri a decisão, ou que eu cumpri o acordo, ou que houve uma quitação, ou que a dívida está prescrita. Lembrando que agora a gente tem a famosa prescrição intercorrente no processo do trabalho, tá? A reforma trouxe a prescrição intercorrente. E a gente tem aqui, eu trouxe para vocês as matérias que você pode discutir na impugnação lá no CPC, a gente também pode discutir aqui. Então, o 525 traz todas as matérias que podem também estar nos embargos da execução, matérias essas que vocês já viram lá no processo civil, ok? Calma aí, deixa eu só passar aqui, vamos passar um pouquinho mais pra frente, ok? Deixa eu voltar aqui, que a tela estava indo, ó. Uma observação importante aqui, no nosso processo do trabalho, os embargos de execução, eles possuem efeito suspensivo, beleza? Diferente do processo civil, então lembra desse ponto, ok? E aí aqui a gente tem as previsões da CLT para execução de prestação sucessiva. O 891 fala o seguinte: nas prestações sucessivas por tempo determinado, a execução pelo não pagamento de uma prestação compreenderá as que lhe sucederem. Ou seja, eu começo a executar e vou continuar nessa execução.
Tratando-se de prestações sucessivas por tempo indeterminado, a execução compreenderá inicialmente as prestações devidas até a data do ingresso em execução, mas depois essas outras prestações vão sendo incluídas na execução. Beleza? Lembrando que da sentença que julga os embargos da execução, caberá agravo de petição, que a gente já viu na aula de recursos. Ok, pessoal? Então, a gente termina por aqui a execução trabalhista. Continuem estudando, não desanimem. Lembra que você está na reta final. Vá para as aulas de questões, vocês vão ver que as questões se repetem e qualquer dúvida, manda para a área do aluno que a gente está à disposição para te auxiliar nesse momento. Boa prova, boa sorte, bons estudos e qualquer dúvida, só mandar para a gente. Até o próximo encontro.